Meus irmãos, nós vamos continuar aqui então o nosso estudo no livro de Jó. Hoje, segunda lição do livro de Jó. Senão, não vou pedir para você abrir a sua Bíblia, na verdade, lá no livro de Jó. Deixa o livro como um apoio, para você ter em casa, rever. Mas abre aí a Escritura, Jó. Hoje nós vamos principalmente o capítulo 2, seguindo aí a história do livro de Jó, E talvez você pense assim, nossa, mas nós temos 12 estudos só, nós estamos só no capítulo 2 ainda, será que vai dar tempo, E dá para fazer nos 12 estudos, É ao menos uma visão panorâmica de Jó nós vamos ter. Mantenha sua Bíblia aberta aí, em Jó capítulo 2, e nós vamos dar uma lida em alguns trechos específicos. Mas antes, vamos orar, perguntar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos auxilie e fale conosco aqui nessa manhã, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, nós te bendizemos, te adoramos e já pela manhã clamamos também o auxílio do Senhor para entendermos a Tua palavra, compreendermos, Deus, o ensinamento desse livro, Deus, que às vezes é tão negligenciado, Senhor. Nós conhecemos trechos desse livro, mas às vezes não conhecemos o todo dessa mensagem, quanta coisa preciosa há aqui. Então cuida de nós, Deus, e nos faz realmente prontos a entender essa palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, então, no nosso primeiro estudo, nós vimos ali um momento em que Satanás, ele se apresenta pela primeira vez diante de Deus como o acusador de Jó, E ali ele recebe, então, a permissão do nosso Deus para trazer devastação por sobre os bens e sobre a família de Jó. Algo terrível, embora ainda que limitado. O verso 12 do capítulo 1, Deus dá a permissão, mas também crava um limite para a atuação de Satanás. Ele diz, olha, na metade do verso 12, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Ou seja, Deus abre a porta e diz, toca em tudo que ele tem. Já que você está dizendo que ele só teme ao Senhor, porque ele é culminado de bens, ele tem os seus recursos, então toca em tudo, mas não põe a mão no próprio Jó. E a razão dessa permissão é exatamente a acusação que Satanás levantou sobre Jó, naquela reunião estranha, gente? Que na verdade a gente não entende muito bem o que é aquela reunião dos filhos de Deus, ali onde Satanás está também. É fato que é um encontro angélico, e que acontecia com certa frequência, porque o capítulo 2 vai de novo mencionar uma outra reunião onde Satanás também se apresenta. Então parece que era algo que acontecia com certa frequência, Isso vem para mostrar para nós que nós conhecemos realmente pouco, do mundo espiritual. O que nos é revelado é uma pequena parte. O mundo espiritual ele é muito maior do que a nossa compreensão nos leva. Mas a acusação que o inimigo levanta contra Jó, capítulo 1, aí nos versos 9, finalzinho do verso 9, até o verso 11, ele diz assim, o que Satanás fala de Jó? Porventura, Jó debalde teme a Deus? Ou seja, é por qualquer razão, é sem motivo que Jó teme a Deus? Aí o verso 10, acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, Satanás ele insinua que Jó teme a Deus porque Jó tem uma vida agradável. Não, a vida de Jó é muito tranquila. Jó, na verdade, é um barganhista. Ele só faz o que faz porque ele sabe que ele tem vantagem, que Deus dá coisas para ele. Essa, meus irmãos, eu digo que aqui se encontra o grande tema do livro de Jó. Às vezes, a gente acha que o tema de Jó é sofrimento, e a verdade não é isso. Porque a grande questão que envolve toda a história do livro de Jó é essa pergunta aqui. Afinal de contas, Jó serve por quê? Qual que é a razão de Jó temer a Deus, de ser um servo de Deus, trazendo para nós, qual que é a grande
questão do livro de Jó: o que leva o servo a servir? Essa é a questão, a disputa aqui. Por que o servo serve a Deus? É porque ele barganha com Deus? Ou porque realmente ele crê na soberania de Deus? É o grande tema do livro, né? A grande história que se roda aí. Mas Satanás insinua que ele só serve porque ele tem coisa. Então bastaria que aquilo fosse retirado, bastava Deus parar de prosperar Jó, que Jó então blasfemaria. E o texto é duro, né? Ele fala: blasfemará contra ti na tua face. É como se ele fala assim: Jó não teme o Senhor nada, basta o Senhor tocar ali que o Senhor vai ver que ele vai na sua cara ali, na sua face, né? Dizer e blasfemar contra ti. E aí Deus então abre essa porta, deixa com que Satanás toque os bens de Jó, mas o que acontece não é nem de longe o que Satanás esperava. Ao contrário, né? O capítulo termina, o verso 21, né? No finalzinho do verso 21, Jó, ele faz a sua primeira confissão de fé, né? O 21 diz no finalzinho ali: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, os planos de Satanás foram frustrados, né? E fica provado que Jó não teme a Deus simplesmente porque ele tem os seus bens e a sua prosperidade. Tanto que ele declara, isso aqui é uma declaração da soberania de Deus, né? De que ele conduz todas as coisas. Jó percebe aquilo que às vezes a gente vai lendo e não percebe. O próprio Jó diz: olha, por trás de tudo isso está Deus. Às vezes a gente fala muito rápido que quem fez tudo aquilo foi Satanás, mas o próprio Jó, ele olha e fala: eu entendo que tudo o que aconteceu por uma razão. Deus deu, Deus tomou. Faz parte dos seus planos e da sua soberania. E agora, derrotado, frustrado, Satanás vai se apresentar mais uma vez diante de Deus, e agora ele vai reforçar a sua tese. Em vez de chegar e falar: não, Deus, olha, realmente, esse Jó te teme por outra razão. Satanás vai dobrar a aposta e vai dizer: não, há uma outra razão. Se o teste for agravado, você vai ver que Jó vai pecar contra o Senhor, né? O capítulo 2 do verso 1 mostra exatamente esse momento, quando Satanás ele se apresenta mais uma vez, né, diante de Deus. Então, testou os bens de Jó, testou na família de Jó, Jó não cedeu. E aí a história continua. Capítulo 2, no verso 1, o texto diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Você vê que era frequente essa reunião. Não foi apenas um momento ali esporádico, mas o texto parece mostrar que era algo que acontecia com certa periodicidade, né? O que é essa reunião? Não sabemos, não temos a menor ideia. Hã? Sem Satanás, né? Que foi expulso com a chegada de Cristo. Quem sabe, né? Eu sempre falo que uns textos como esse, eles servem para mostrar para a gente assim: rapaz, a gente conhece muito pouco. Tem muita coisa acontecendo aí no mundo espiritual. Não é no mundo terreno também, mas no mundo espiritual. Tem muita coisa acontecendo que a gente não tem a menor ideia do que é. A gente não sabe o que é. Tem coisas grandes acontecendo. E a gente está aqui, né? Sem entender completamente o que acontece. Essa reunião é uma delas. É interessante quando ele fala, né, num dia em que os filhos de Deus, essa expressão num dia, né, um dia próprio, ela vai aparecer várias vezes ao longo do livro, né? Essa ideia de um momento. Porque Jó também vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. E várias vezes essa expressão vai... Na próxima leitura que você fizer do livro de Jó, vai sublinhando essa ideia de que há um dia, a importância de um dia para todas as coisas. É muito interessante isso. Mas não dá tempo da gente explorar esse detalhe. Vai, Carlos. Diga. Nesse contexto aqui, eu também essa lição. Mas aí, eu fiquei um pouquinho na dúvida. E nesse caso, quando os anjos de Deus estavam indo ao encontro, Deus se apresentar, Satanás se apresenta. Então, no tanto aqui,
tinha sido expulso. Ele é expulso quando Jesus... Ah, não. Aquilo já tinha acontecido a queda de Satanás. A queda, porém, não expulsa ele daí. Ele ainda tem acesso ao trono de Deus, né? Isso, Apocalipse 12, que conta para nós que quando Jesus subiu, E com esse vento maléfico, né? é o acusador. Ele estava apresentando, ele era o acusador, mas ele estava indo na presença de Deus, então ainda ele não tinha sido expulso. A expulsão, né, acontece quando Jesus sobe. Jesus se assenta e o dragão é jogado para a terra. Né? Então ele perde esse acesso ao céu. Sabe o que eu penso? E eu imagino, né, um devaneio da minha cabeça, que talvez o ódio de Satanás por nós esteja exatamente neste ponto. Nós, em Jesus, fomos readmitidos diante de Deus. Ele não. E ele foi expulso. Porque até então ele era um anjo caído, mas ele ainda conseguia ver a face de Deus. E a partir de Jesus entrar nos céus, ele é expulso de lá. Você quer ver algo que deve ter deixado Satanás bem mais nervoso ainda? Porque olha aí no verso 3, quando ele se apresenta diante de Deus de novo, e ele acusa, mas olha o que Deus fala sobre Jó. É a segunda vez, meus irmãos, que Deus vai afirmar a integridade de Jó. Ele diz assim: perguntou o Senhor a Satanás. O que me deixa aqui também, gente, com a cabeça assim? De novo, é Deus que começa a conversa. Não é Satanás, é Deus que toma a iniciativa. E ele diz assim: observaste meu servo Jó, porque ninguém, olha que aqui agora, não é só que ele é o maior. Não tem outro. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus. E ele fala assim, que se desvia do mal. Quem que é o mal, meus irmãos? Quando fala assim, se desvia do mal. O mal aqui é o próprio Satanás. É como se Deus virasse para ele e falasse assim: você viu, Jó? As suas artimanhas não funcionam com ele. É como se ele falasse assim: você percebeu que Jó aprendeu a fugir de você? Cara, isso deve ter dado de Satanás, que acabou de pedir um teste, né? E ele fala: olha, Jó se desvia do mal. Jó não cai nessa. É como você, Satanás, você pode começar a mudar as suas estratégias aí, porque não cola com Jó mais. Isso aí não encaixa em Jó. Ele conserva a sua integridade. E aí vem um texto também que deixa muita gente de cabelo em pé, né? Embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então, essa expressão aqui, gente, incitar, né? Satanás incitando Deus, mas ainda fica mais complicado com essa expressão aqui, sem causa. Sem causa. É como se Deus falasse assim: olha, você me incitou a fazer algo contra meu servo fiel, quando não havia razão nenhuma para isso. E a pergunta que fica é, meus irmãos, Deus precisava testar a Jó para saber da sua fidelidade? Havia necessidade que Deus não sabia? Mesmo porque Deus sabia. Conhecia o coração dele, Deus sabia que A Jó firmeza venceria a tentação. Então, assim, é um texto que deixa a gente bem desconcertado, né? Cria uma sensação de injustiça, que a vida é injusta, né? Essa sensação de que é aleatório, porque se o próprio Deus faz coisas quando não existe razão para elas, isso fica parecendo assim, dá um sinal de que as coisas realmente podem acontecer sem motivo nenhum nas nossas vidas. Não dá isso? Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, aí foi isso aqui me intrigou. Pesa, né? Intrigou nas irmãos aqui. A Marina chegou até a fazer uma pergunta para mim: falou: Marina, eu vou buscar a resposta. Mas aí, olhando alguns comentaristas, uns teólogos reformados dizendo, em cima disso, ele falou: realmente Deus incitou a Deus, mas Deus conhecia os intentos do mal. Certo. O coração de todos, inclusive os nossos. É verdade. Mas Deus inclusive queria, ele é o que sustenta. Mas Deus queria, a questão aqui do sem causa, não queria dizer que Deus não tinha um propósito naquilo. É que Deus permitiu fazer sem causa na vida de Jó, ele não tinha motivo para estar passando por aquelas circunstâncias. Eu acho que o sem Mas causa Deus aplica a queria Jó nos mesmo. alcançar hoje, para nós olharmos para Jó
E entender que as aflições virão, as doenças virão, mas que essa não é o... A ideia da causa é que Jó não tinha culpa para Ele não passar tinha por culpa isso. nenhuma, mas Deus tinha um propósito de alcançar algo muito maior. É fato. A história de Jó, ela não é sem propósito, sem causa no sentido, olha, Jó não pecou para ele tomar essa punição aqui, não havia pecado. Lógico, Jó era um pecador, mas o tempo todo o próprio Deus defende aqui que ele é um homem íntegro, que o que está acontecendo não é culpa de pecado nenhum dele, né? Jó não pecou para receber esse castigo. O próprio Jó vai defender essa tese o resto do livro agora. Ele vai dizer que ele não tinha essa culpa, mas a ideia de ser sem causa não quer dizer que é sem propósito, né? Sem falar assim que Cristo falou, né, pastor? Que no mundo nós teríamos aflição. Pois é. Entender a soberania. Aí você olha para Jó e fala, Não é? É um grande exemplo. A Deus não é porque Pela circunstância. Alguns professores, né, da teologia, mas eles deturpam isso aqui. Eles falam que a pessoa não pode passar por aquilo. Ó, Não pode. fala para Deus que você não aceita isso, essa circunstância da sua vida. Imagina se Jó virasse para Deus e falasse, Senhor, eu não aceito isso aqui não. Eu estou ordenando outra coisa. É. Meus irmãos, mas eu vou falar a verdade. Às vezes é difícil de entender realmente a providência de Deus, né? Se a gente falar que a gente entende realmente tudo que nós passamos, é mentira. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes coisas acontecem e parece que é sem razão evidente, sabe? A sua vida está correndo num curso tranquilo, as coisas acontecendo. De repente, meus irmãos, alguma coisa... Você já teve aquele momento na sua vida que parece assim que... eu não sei o que está acontecendo, né? Que nada dá certo. Eu tento seguir um caminho, o caminho desaba, né, diante de mim, e eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, meu irmão, é difícil mesmo entender a providência de Deus. Só que o que nós precisamos não é entender, né, a soberania de Deus. Nós não fomos chamados para entender. Aliás, será que Jó compreendeu realmente tudo o que aconteceu com ele? Difícil pensar que Jó realmente compreendeu tudo o que aconteceu com ele. Lembra que o capítulo 1 e o 2 nós conhecemos, mas Jó não conhecia não. Jó não sabia o que estava acontecendo. Então, nós não somos chamados definitivamente a entender, né? O dever que nos cabe é o dever de obediência, né? O dever de condução, esse fica com Deus, irmãos. E a vida, a gente precisa abordar a vida assim, sabe? Porque às vezes em muitas dificuldades a gente quer saber porquê, quer pedir razões, quando às vezes a gente tem que simplesmente jogar o pó e dizer, olha, eu obedeço. Mas sabe uma esperança que esse começo do livro de Jó me traz a mim? É que aquele que está verdadeiramente firmado em Deus, ele suporta. Não é? O sofrimento vem, Pois é. mas ele suporta. E eu vejo tudo nisso aí, pastor. É chato a gente ficar relembrando, mas a gente não pode deixar de evidenciar o que ocorreu na sua vida, na sua família. O que aconteceu com a sua filhinha Lara, Deus tinha um propósito muito maior. Eu tenho certeza. Então, eu parado lá em casa assim, e às vezes eu fico parado assim, penso, e diante dessas circunstâncias que eu na vida de Jó também, eu vi e falei assim, Deus, aonde que já está chegando? Que nível já está? Olha o que o Senhor está fazendo. Entendeu? Não é? Mas então, assim, às vezes parece sem causa, eu porque vou sem ser propósito. forte para suportar, mas olha o que aconteceu, eu citei do Beto, olha o que Deus fez. Eu ouvi de lábios de pessoas assim, que não falam de Deus, né? Aquilo ali realmente não aconteceu na vida aqui, é coisa De Deus, né? É um testemunho forte, um cara. tanto de gente se mobilizar, igrejas se mobilizando. Quem estava mais próximo viu isso. Gente lá no Espírito Santo, a igreja se reuniu e reuniu igreja lá no Espírito Santo. Orar por ele. Orar por Davi, gente, pra você ver. Então, tipo assim, Deus tem algo muito maior do que a nossa mente consegue entender. Mesmo que a gente fique sofrido. Por mais que às vezes pareça sem causa, não é sem propósito. Deus tem algo muito maior. Todos os
os nossos dias têm propósito, tudo que acontece tem. E eu sempre tenho falado muito em aconselhamento, que é assim que a gente vê a vida. Não adianta eu querer ver de outra forma. Não adianta eu querer parar e falar, não, vou decretar aqui a minha vitória, eu vou decretar que nada acontece. Não adianta, a vida não é assim. Ela não funciona assim. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de bem e mal. Não é como duas forças iguais, mas que duas forças que existem. E essas coisas acontecem. A vida é assim. Há muito mais acontecendo do que a gente pode compreender. Então, olhar a dor, olhar a perda, né? Olhar a situação, entendendo que, olha, embora às vezes até pareça sem causa, mas nunca é sem propósito. É assim que a vida funciona. É assim que a gente se cura, sabe? É encontrando realmente propósito para as coisas que acontecem. E desenvolvendo, né, meus irmãos, para a glória de Deus, as coisas que acontecem. Mas, olha lá. Então, Satanás vai atacar de novo. O capítulo 2, outro momento, não sabemos quando também. Mas dessa vez, olha o que Satanás responde ao Senhor no capítulo 2, a partir do verso 4, metadezinha final aí do verso 4. Satanás vira agora e ele apela um pouquinho mais. Ele quer que o teste seja pior. Ele fala assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O que ele está dizendo aqui? Ele está ensinando assim: olha, o Senhor tocou em tudo, só que Jó ainda está de pé, a saúde dele está boa. Você sabe o que aconteceu? Jó barganhou de novo. Jó virou e falou assim: bom, é melhor eu perder tudo isso, mas eu continuar aqui, então eu vou continuar louvando ao Senhor, porque eu estou de pé. É como se Satanás estivesse acusando isso, falando: Jó está disposto a abrir mão de tudo, desde que ele esteja bem. Essa ideia de pele por pele, né? Pele tem a ver com a integridade dele, né? Então, desde que ele permaneça, ele está disposto. É como falar assim: Deus, esse teste que o Senhor fez foi fraco. Na verdade, não é que Jó se desviou do mal, mas Jó acabou de dar um nó em Deus. É isso que Satanás falou. Jó te enganou. Ele abriu mão daquilo ali porque ele quer permanecer inteiro. E aí vem a resposta de Deus, né, no verso 5. Estende, porém, a mão, pode ter, aqui é Satanás aí. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Senhora, vai na saúde, toca na dor física, coloca Jó numa situação ainda mais deplorável, que aí o Senhor vai ver se ele te teme mesmo, porque os bens ele recupera. Família, ele não estava nem aí com família mesmo, ele está aí só consigo mesmo. Por isso que ele ou seja, irmãos, é um novo desafio. De novo, Satanás está questionando Deus. Senhor, o Senhor está falando que Jó é íntegro. Jó não é íntegro nada. Você está falando que Jó se desvia do mal. Jó negociou com Deus e ganhou. É como se Satanás estivesse falando isso, né? Então, e olha a ousadia de Satanás. Ele quer inverter o argumento, né? Quer dizer, não é que ele se desvia de mim. É o Senhor que foi enganado. É o Senhor que foi enganado nisso aí. Olha a ousadia do inimigo, meus irmãos, nessa tentativa de provar, né, que Jó não é um homem íntegro e um homem reto. O que Deus responde para isso? Verso 6, ele diz, no finalzinho do verso 6: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Já pensou ouvir isso? Já pensou você estar lá naquele momento assim, ouvir Deus dizendo: estende a mão, avança. Ô pastor, Terrível, né Cristian? eu grifei aqui, eu fiz questão de grifar essa última parte aí. Mas poupa-lhe a vida. Queria que você colocasse um ponto de vista, alguma coisa a respeito disso, porque pelo que eu entendi aqui, Deus disse: disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Porque Jó, ele não teve pecado para estar sofrendo tudo isso. Mas pela descendência de Adão, ele era pecador igual nós. Sim.
Isso é verdade. A culpa aqui é um pecado específico. Ele podia e tinha autoridade de tocar na vida dele se ele quisesse. Deus falou para ele poupar. Vê que a questão aqui já é o contrário. É como se Deus, aqui ele está reafirmando a soberania dele. Sim. A vida pertence a ele. Então ele fala, você não vai tocar na vida de Jó. Você Mas vai fazer o que você quiser. Isso. Eu entendi dessa forma também, mas eu falo que aqui foi uma ordem direta de Deus falando assim, não poupe, não toque na vida dele. Poupa a vida dele você poupa. Mas em outros casos, se Deus não intervir, Ele pode tocar em nossas vidas pelo nosso pecado, Rapaz, pelos nossos erros. Eu não subestimo nada que Satanás pode fazer contra nós. Eu sempre enfatizo isso aqui. Deus é soberano, a vida pertence a Ele. Quem tira é Ele. Mas eu não subestimo nenhuma tentativa, nenhum ataque de Satanás. Paulo, gente, o inimigo, ele é real. Ele é real e ele está assim. Ele é acusador, ele é destruidor, ele vai atrás. Agora, graças a Deus que a vida pertence ao Senhor. Mas o que ele puder atentar contra ela... Igual tem muita gente que chutou uma pedra, escorregou, foi Satanás. Gripou, foi Satanás. Satanás ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em matar. O negócio de é alma mesmo. Ele tem esse objetivo fixo. Ele não quer causar uma briga no casamento, ele quer causar separação. Ele quer levar para o inferno. Ele não quer causar uma doença, ele quer causar a morte. Exatamente, quer levar para o inferno. E Deus, agora, nessa parte Deus falando também de povo da vida, porque Deus falou assim, eu tenho controle. Agora outra coisa, como é que Jó enxergou isso aqui? Porque no capítulo 3, gente, nós vamos falar isso no próximo domingo, mas até o capítulo 2 você vê um Jó. A partir do capítulo 3, gente, é outro Jó. Alguma coisa acontece ali que esse homem se desespera de um jeito, né? E a partir do capítulo 3 você tem um outro Jó. Mas uma coisa que Jó faz é amaldiçoar a própria vida. Jó pede a morte. Ele pede a morte algumas vezes. No passado, assim, eu entendi que Jó ali havia pecado, porque ele falou assim, maldito o dia do meu nascimento. Aí eu falei assim, meu Deus, será que Jó errou? Porque eu tinha essa dúvida. O próprio texto vai afirmar que ele não pega com No isso. final o texto aí afirma que ele, tipo assim, não, ele está falando aquilo ali, mas ele como um desespero ali mesmo. Ele mantém-se fiel realmente, né? Jó, tanto que ele nunca deixa Deus fora dos seus questionamentos. Jó o tempo todo ele tem plena consciência de que o que está acontecendo faz parte da soberania de Deus. Então ele mantém-se. É um homem que ele sabe que existe Deus. Tudo que acontece na vida dele, tanto no que é bom quanto no amargura e no sofrimento. Esse é o grande ponto. Ele não descarta Deus. Ele não se torna um ateu no momento do sofrimento dele. Embora ele vai rasgar o verbo algumas vezes, né? E entre eles... Ele estava assim, parece que ele estava chegando até num ponto assim, de uma depressão devido ao sofrimento. Entre tantas as coisas, ele pede a morte, né? Aqui Satanás faz uma devastação na saúde de Jó, né? É algo terrível. Mas antes de olhar aqui para o que acontece, é interessante a gente lembrar aqui, né? Às vezes a gente tem umas falas, né? Nossa, a gente fala assim, mas se você tem saúde, você tem tudo. Tá bom, né? Basta ter saúde que você está feliz. Tá bom, mas isso não é verdade. Não é verdade. Você já parou para pensar que você pode não ter saúde e ainda assim ter tudo? E aí em vários aspectos que você imaginar. Tanto terrenamente falando, quanto a bem-aventurança. Porque, pergunta para si mesmo, meus irmãos. Se hoje, misericórdia, não estou querendo isso para ninguém. Mas se hoje você descobrir que você tem um câncer terminal, sua vida acabou? Será? Será que acabou? Será que você não tem mais razão para viver? Descobri que eu estou com uma doença terrível. Então você vai virar agora e falar, não tem mais razão para viver. Eu não posso mais ser feliz. Todo o meu comportamento agora vai ser ditado porque o meu contentamento foi embora.
Minha saúde acabou, então não tem mais nada, não tem propósito, a vida não tem sentido. Será que alguém que está com câncer terminal pode virar? A vida não tem sentido. Acabou para mim. Irmãos, saúde não é tudo. Nós não cremos nisso e Jó vai provar para nós isso. Afinal, o nosso lema ainda é Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Às vezes a gente acha assim, né, que a nossa alegria, a nossa força depende da circunstância mesmo. Quantas vezes, mano, a gente puxa na cabeça se você já não falou isso, né? Não, tendo saúde está tudo bem, né? Ou então, se não tiver saúde, quer dizer que Deus deixou de ser Deus? Quer dizer que a soberania do Senhor foi embora? Que o propósito da vida destruiu aí? Perdi 2 pernas e 2 braços. Como a gente sabe, você sabe quem que eu estou falando? A vida acabou aí, a alegria acabou aí. A gente tem uma prova aqui de que a alegria não acaba assim. Né? Que a gente sabe da felicidade do Davi. A gente vê o rosto do Davi, a alegria que ele transpassa. Fala, Deus. Eu acho que talvez essa questão aí da doença, né? Uhum. Não no caso de Jó, né? Ele foi um caso um pouco à parte. É terrível. Mas no caso nosso mesmo de doença, eu acho que é mais a sensação da morte, não da doença. Eu tenho certeza que essa sensação ninguém gosta dela. Porque, tipo assim, tem algumas doenças que cravam destinos. Não né? é que você não tem motivo para viver, você não tem mais dias para viver. Crava destinos, né? Tá? Tem algumas doenças que tá cravado o seu fim muito próximo. Não que qualquer um de nós podemos simplesmente virar e morrer a qualquer momento, só dar um piripaque no coração e morreu. Mas tipo assim, uma coisa pode ser uma coisa do nada, a pessoa morre aqui do nada, outra coisa é você saber, seus dias são um mês, seus dias são uma semana. Mas a grande questão eu acho que não é a questão da saúde, é mais a questão da morte. O ser humano tem muito problema com a morte. Mas aqui eu tô trazendo, por exemplo, isso aqui é uma defesa contra a eutanásia, por exemplo. Tem gente que descobre, não, eu tenho uma doença terminal. Então eu vou lá e vou dar fim na vida. Por exemplo, o Beto viveu isso. Os médicos disseram para ele por mais de uma vez, o Davi não vence essa noite. O Davi não amanhece o dia. E ele podia ter dito, não, então desliga os aparelhos, deixa na mão de Deus, deixa a natureza seguir o seu curso. O Davi é um exemplo assim, de que não precisa ser o fim. Não precisa ser o fim. Às vezes a gente foca demais nessas coisas, mobilidade, e isso quando não é coisa mais fútil, né? Beleza. Queimei meu rosto todo, acabou minha vida, acabou a razão, acabou a existência, juventude, né? Isso aí que passou o Davi, citando o Davi. Eu estava lá, o dia que aconteceu, eu estava trabalhando, fui embora, e o pessoal estava lá, veio, aí Beto me ligou na madrugada, porque ele deu outra parada cardíaca na madrugada. Eu estava lá, aí quando a médica responsável, a junta médica, chegou e falou assim, o Beto assim que eu vou falar um negócio para vocês, é pesado, mas assim, não tem mais alternativa. A única alternativa que tem é ligar ele numa máquina, que chama ECMO. Vocês vão precisar de R$195 mil. Eu lembro disso. Ela falou isso. Claramente ela falou assim, eu não vou esconder, e eu acho que o seu plano não vai cobrir. Nossa. Aí na hora ela falou assim, falei, meu Deus do céu. Aí eu fui sair de uma salinha lá, mais preparado para psicatórico, quando eu fui lá e dobrei o joelho e disse, meu Deus, o senhor vai providenciar isso aí, se for a vontade do Senhor, porque está na mão do Senhor, o plano eu acho que não vai cobrir isso. E ele providenciou. E Deus providenciou. Nem cogitou falar alguma coisa com o Beto. Meu plano tem lá que cogita, gente, um simples exame de sangue, eles falam só esse tipo de exame, depois assim, eu faço exame de colesterol, mas para medir percentual de gordura, ele não cobre, é baratinho, não é tão caro, ele não paga. Então, tipo assim, falei assim, Deus. Louvado seja Deus, pois é. Aí a médica falou assim, ó, que se ele amanhecer. Vamos pôr na reta. Aí nós falamos assim, se ele amanhecer, não vou ligar agora na régua. Ela falou que.
E aí ela falou, se ela amanhecer amanhã, então a gente tem mais esperança para a gente entrar com outro tipo de... É. Ou seja, Já só do pensou? médico dizer, se ele É. amanhecer, Coisa é terrível. sinal, por trás da fala do médico já está. A ciência não tem mais Desânimo. como É. manter a vida dele. Se ele vencer de hoje para amanhã, Ô, gente, mas doença, medo da morte. Mas eu acho que o grande ponto aqui é que essas coisas, elas não precisam ser o fim do nosso contentamento, sabe? Não precisa ser o fim da nossa confiança. da certeza da soberania, na certeza de que há um propósito em todas as coisas. Esse é o grande ponto aqui, né? Não é, saúde não é tudo, gente. Tem uma coisa que é tudo, é o Senhor Deus, Ele é tudo. Enquanto eu tiver Ele ainda, eu tenho esperança, ainda que a saúde não tenha. Com certeza. E, gente, o que Jó passou aqui é uma doença terrível. É uma doença realmente terminal. A Bíblia fala que o hálito dele apodrece, né? O corpo dele é tomado, vai deteriorando, arrasa. Olha, capítulo 2, verso 8. Olha como é que a decadência de Jó, né, ela é descrita aqui, né? Ele diz assim, capítulo 2, verso 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. E aqui você pode interpretar isso de duas formas, né? Ou talvez era algo que estava coçando mesmo, né? E ele se rapou para coçar. Mas o fato é que existia no mundo antigo práticas de autoflagelação. É como se ele tivesse, não tinha mais o que fazer de dor e ele estava flagelando a si mesmo, né? Como uma forma de contrição. Então ele estava se cortando, né? Com cacos, uma forma de mostrar que ele ainda estava contrito. Pode ser qualquer uma dessas duas interpretações, mas o fato é que é uma doença real, potencialmente fatal, é uma doença terminal e causada por circunstâncias nada comuns, nem um pouco comuns. E aí fica o questionamento, meus E irmãos. alheias a Jó. Alheias a Jó. E a pergunta que fica é a seguinte: será que a doença pode fazer parte da vontade de Deus para nós? Pode. Será? Não é? É o que a gente tem aqui, é isso, cara. Por mais assim, Aí vem uma. é complicado demais Aí vem entender um isso. pastor num púlpito e ensina o povo a virar para Deus e falar, eu determino, eu não aceito a doença. Jesus levou as nossas dores, as nossas doenças. Eu não Então, aceito. Paulo pede para Deus aliviar ele, livrar ele dessa enfermidade, que tudo indica do espinho na carne, seria. E ele não é livrado. Uma cegueira, parcialmente, sei lá, dor nos olhos, alguma coisa. Ele pediu, aí Deus falou que a graça dele bastar para ele. E Jó, sendo um homem que curava pessoas, ele mesmo impediu Paulo, né? Paulo tinha o dom de cura. Ele curava as pessoas e ele mesmo não teve ele tinha poder de curar, porque é Deus que vinha de Deus. Ele teve que falar para Timóteo tomar remédio, teve que deixar Trófimo, né? Pessoas que eram doentes, que ele, como ele tinha dom de cura, mas ali mesmo no espinho na carne fica muito claro, dá um propósito. E aí é o seguinte, gente, você colocaria, por exemplo, na conta da soberania de Deus, talvez a doença que você tem passado? Você colocaria, olha, porque se realmente a gente acredita que todas as coisas estão diante do controle de Deus, tudo está nas mãos dele, e nada foge do seu decreto, meu irmão, então a gente precisa entender que sim, faz parte dos seus planos, sim. Mas Né? Diga, senhor. a gente quando recebe um diagnóstico, com certeza se abala. É lógico. O ser humano é frágil, abala. Eu quando recebi o diagnóstico, o médico falou comigo, vai fazer mais um exame, mas você vai ter que passar para a oncologia. Você vai ter que fazer esse tratamento e tal. É devastador. Aí eu virei para ele e falei assim, mas eu vou fazer esse tratamento até quando? O médico disse para mim assim, a vida toda. Devastador. Eu recentemente, assim, Devastador. há uns 6 meses atrás, um gastroenterologista, sei lá, ele me diagnosticou, ele falou assim que eu vou afirmar na mão que você vai estar com câncer.
Desse jeito. Essa palavra ela destrói, né? Aí falou assim que você vai fazer um exame e depois desse exame eu vou te direcionar para um oncologista. Aí taca cheia, pô. Aí na hora assim, deu aquela frieza, assim, veio da cabeça. Gosto amargo na boca. Aí passou uma série de exames, vários exames que ele fez, endoscopia, colonoscopia, tudo que ele pôde fazer, fez aí. Aí, graças a Deus, aí no diagnosticou nada, fez biópsia, um monte de coisa, falou assim, ó, não sei o que você tem. Não sei. Aí me direcionou, vou te direcionar para a clínica da dor. Que ela vai tratar, você vai tratar a dor. Porque não tem, já fez não encontra o que é. Conseguiu uma junta médica, reuniu no Chico TH, e essa dor sinto ela até hoje. De vez em quando ela vem. Não é sempre não, de vez em quando ela vem e é terrível. Graças a Deus eu estou sem agora no momento. Mas ela vai até na ponta do pé e meu pé fica como se não existisse meu pé. Eu ando, mas não sinto meu pé. Gente, mas o negócio é que tanto saúde quanto doença, né, meus irmãos, não estão alheios à soberania de Deus, é fato que não. Mas isso também levanta uma questão, né? Porque se o mal e a dor existem, será que é porque Deus não pode acabar com eles? Nós já falamos sobre isso, né? Será que se existem essas coisas, será que é porque Deus não tem poder para acabar com o mal? Ou será que é porque Ele gosta do mal? Olha que coisa, né? É um dos maiores dilemas da vida, né? Como Deus pode ser bom e todo-poderoso e o mal existir? Eu prefiro pensar que não é nenhuma das duas coisas. Ele simplesmente não é o tempo ainda. Olha, o tempo vai chegar em que ele vai dar fim definitivo ao mal. Mas ainda não é o tempo. Há muitas respostas assim, que foram tentadas ao longo do tempo, né? E a gente tem que tomar cuidado com algumas delas mesmo. Teve um rabino, né? O Harold Kushner. Ele escreveu um livro, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Eu já vi esse título. A gente podia questionar, né, se existe alguém que é bom, né? Mas vamos dar licença poética aqui, né? E ele então põe ele põe essa ideia, meu irmão, de que vamos pensar em pessoas boas aqui, não no sentido de bom sem pecado e tudo. Vamos pensar em pessoas boas, crentes fiéis, né, gente que serve a Deus. Irmãos, e não tem como negar que cristão, gente boa, gente crente, dá câncer, tem demência, Alzheimer. Não dá para negar, gente, muita coisa. Perde membros da família, passam por doenças terríveis, perdem próprios filhos. Tem momento, gente, tem momento nas nossas vidas que parece que Satanás recebeu a permissão para fazer a devasta, né? E gente boa passa por isso. Por quê? Será que é porque Deus não é tão poderoso assim? No livro do Harold Kushner, ele chega nessa conclusão. Ele fala que, na verdade, não é Deus que está no controle. Não é Satanás, mas também não é Deus. Ele fala que existe no mundo uma guerra e que às vezes Satanás ganha, às vezes Deus ganha. Então uma guerra entre iguais. É uma guerra entre iguais, é isso. Ele fala, e é um rabino, hein, judeu. Então o Deus dele é lá muito Deus nada. Ele fala, por exemplo, às vezes você pode morar numa casa e naquele território ali Satanás está ganhando a batalha. Então você vai passar por muitas coisas, né? Essa ideia de que Deus não é tão soberano assim e que de vez em quando o mal pode prosperar, né? Ele escrito até que talvez Deus não esteja naquele local, naquela hora, o diabo está. O diabo está lá e ele vai. Então Deus não é onipresente também. Deus não é onipresente. Tem outra forma também, que você podia negar que Deus é bom. Você sabe quem faz isso? O islamismo. Para o islamismo, Deus não é bom. Alá é todo poderoso, né? Tudo que acontece porque Alá quer. Mas não precisa ser bom. Você pode estuprar, você pode matar criança, você pode fazer guerra, desde que seja a vontade de Alá, você pode entrar e fazer a devastação que você quiser. Porque Alá não é necessariamente bom. Ele é forte, poderoso, mas ele não é bom, né? Bondade é uma subcategoria do Deus islâmico. Quando o pessoal fala, não, Deus e Alá é a mesma coisa, não é não. O entendimento que os islâmicos têm de Alá
Não é o entendimento do Deus bíblico, não. Ele se autodestrói, né? Um homem bom. Não na tem. convicção de que Não. ele está dando certo. Ele pode fazer o mal, né, causar o mal, desde que seja em nome de Allah. No entanto, infelizmente, tem uns que eles suicidam, né? Homem suicida. Tá doido? Não, Allah não é Deus, não. Não é mesmo. Não, Allah não é Yahvé. Definitivamente, não é a mesma coisa. Tem uma outra opção também, que tem gente que simplesmente nega que o mal existe. Você já ouviu falar isso? Não existe mal. Na verdade, o mal é a ausência do bem. Parece bonito, né? Mais uma vez, Deus não é onipresente. Seria a ausência do mal, a ausência do bem. Aí você tem o mal. O mal não existe por si, né? Aí eu brinco assim. Eu queria ver uma pessoa desse pisando num prego e olhando para o pé e falando: nossa, mas como é estranha essa sensação de que existe algo ruim aqui, né? Essa ilusão de que existe um mal no meu pé. É lógico que o mal existe, é lógico que a dor existe, né? Não tem como negar isso. E a outra forma, meus irmãos, é crer na soberania de Deus. Ou eu entendo que Deus não é todo poderoso, existe uma briga aqui entre bem e mal, ou eu entendo que Deus não é bom, ou eu encaro a realidade e confio na soberania de Deus. A cura nem sempre é a vontade de Deus, a gente sabe disso. Citamos aqui alguns. Timóteo tinha problemas estomacais, né? Gastrite, úlcera, a gente não sabe o que é. O que Paulo fala com ele? Fala: Timóteo, ameniza isso aí tomando vinho e água. Mesma coisa com Trófimo. Está seguindo, e Paulo deixa ele doente em Mileto, para ele não seguir. O próprio Paulo: eu tenho espinho na carne. Deus não cura, não era propósito. Às vezes, meus irmãos, a cura simplesmente não faz parte do plano de Deus. De novo, né? É difícil, meus irmãos, mas tem momentos em que nós somos chamados para enfrentar realmente enfermidade de corpo, enfermidade da mente. É a consequência de um corpo que deteriora. E às vezes sim, meus irmãos, pode fazer parte do plano. Olha que interessante, isso fica muito claro quando a gente vê Jó perseverando. Olha aí nos versos 7 até o 9. Interessante que aparece um outro personagem aqui, né? Versos 7 e 9. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Vê aqui, é câncer maligno. A doença de Jó é para a morte. Por que Jó não morre? Porque Deus falou: ele não vai morrer, você não vai tocar na vida dele. Mas Jó, e vocês sabem, gente, que quando os tumores aparecem, quando a metástase toma conta, é morte. É morte. Se saiu, porque por dentro já não existe. Porque já está todo lascado. Então, são tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó já devia estar morto. Ele sabe que os seus dias se aproximam. Jó, sentado em cima, tomou um caco para com ele raspar-se. Aí vem outro personagem. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não é à toa, né, gente, que ao longo dos tempos, né, dos séculos, os comentaristas têm sido bem bravos, né, com a mulher de Jó, né? Entendeu? O Agostinho chamou a mulher de Jó de Diabili Adiltrix. A gente não precisa nem saber falar latim para perceber que isso não é bom, né? Esse nome não é legal, né? O Calvino chamou a mulher de Jó de Organum Satani, né? Que é instrumento de Satanás, né? Quando ele comenta. O Tomás de Aquino, ele escreveu assim: foi por esta causa que Satanás poupou a esposa de Jó, para usá-la como instrumento da sua tentação, né? Então, o pessoal pega pesado com ela, viu? Eu já tendo a ver essa mulher como uma pecadora, como qualquer uma de nós. Porque imagina a situação dessa mulher também. Você cuidar de um marido. Ela também perdeu os 10 filhos, os filhos dela. A gente não pode ignorar o que essa mulher Ela passou. também vivia uma vida abastada e se tornou miserável.
e ainda tinha um marido doente para ela cuidar. Imagina que ruim era a vida dessa mulher. Outra, Então, é uma assim, mulher que... dá para esse homem falar, morre de uma vez, trem. Você tá me... Eu também não tenho esse olhar tão pesado para a mulher de Jó também, não. Eu acho que essa mulher que passou tudo isso, e detalhe, gente, quando fala que a doença de Jó, até o hálito dele, né, fedia, Imagina você cuidar de um doente. mas quem que estava perto para sentir que o hálito fedia? Era a mulher dele. Era a mulher dele. Então ela esteve com ele durante essa parte toda. Eu creio que O aqui, sofrimento dela também. diante desse sofrimento, essa mulher chegou numa conclusão. Olha, nós somos amaldiçoados por Deus. Talvez ela estivesse personificando os que hoje não suportam e tiram a própria vida. Ela virou e falou assim, olha, nós somos amaldiçoados por Deus, Deus nos abandonou. Então, acaba com esse sofrimento, Jó. Termina isso logo. Vendo que aquela doença terminal não chegava ao fim, ela fala, Jó, termina com isso. Pelo relato, né, Jó passou por lá, né, descendentes, tudo é... Ixi, é mesmo, cara? Eu falo assim, é porque a gente fica fazendo comentário e vai passando, mas é porque a gente fica que... Continua mais um pouco, mas segurar mais um pouquinho, só mais um minutinho. Jó identificou como doida, né? Parece que, tipo assim, ele dá a entender que ela não estava com a mente totalmente sã nesse momento. Essa parte é interessante, ó. Vamos ler o verso 10. Quando ele fala isso, quer dizer que ele quer dizer, você está falando como louco, que ela não tem consciência. E eu acho que isso aqui também é uma declaração da vida dela. Ela estava doente assim, mentalmente, sabe? Afetou ela, mas é por isso que quando ela fala amaldiçoa a Deus, ela não fala do teu Deus. Ela fala amaldiçoa a Deus. E morre. Parece que ela reconhece Deus como Deus, porém. Olha aqui. Ela não aguenta mais. Olha o verso 10. Como é que continua o verso 10? A partir da metade dele. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. O mal aqui, gente, é a doença, tá? Não é o malignidade, né? Recebemos também a doença. E olha o que o texto diz, né? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então ele atribuiu aquela doença a Deus. Essa doença veio de Deus. E aí, para a gente ter a certeza de que às vezes a doença faz parte do plano, o narrador ainda coloca: Jó não pecou quando ele falou isso. Quando ele atribuiu aquela doença a Deus, ele não pecou. Não houve pecado na boca dele. A gente estudando aqui, agora que me veio isso à mente. Tudo começou, desde o capítulo 1, a história de Jó, tudo começa com o quê? Jó, Deus colocando Jó diante de Satanás, ele como prova de integridade dele, e que, aí Satanás vem, né? Então deixa eu tocar nisso, deixa eu tocar naquilo, que você vai ver que ele blasfema e peca diante da tua face. Blasfemar é pecado. Será que quando a mulher, é lógico, teve todo esse processo dela, que eu também sou do mesmo pensamento que você, ela sofreu demais também, é uma pecadora igual a nós, mas Satanás não pode ter usado a boca dela, porque amaldiçoa o teu Deus, peca contra seu Deus, amaldiçoe ele e morra. Satanás não pode ter usado a boca dela para falar, amaldiçoa seu Deus, blasfema contra seu Deus, tipo assim, a mulher provocou ele de Satanás, igual no jardim. A mulher provocou o homem, é lógico, a responsabilidade era dele, igual a Jó, a responsabilidade dele, fazendo um papel de Deus. Pode ser. Por que eu acho que não? Essa palavra doida, aqui que está traduzida por doida, é a mesma palavra que é traduzida por tolo. Quando fala, diz o tolo, o insensato no coração, não a Deus. E essa repreensão de Jó aqui, me parece que ele está dizendo assim: mulher, não é assim que nós cremos. Então, essa mulher, creio eu, você pode estar certo, talvez foi sim, ela foi instrumento de Satanás. Mas olhando assim, eu falo, ele está fazendo o que Adão devia ter feito. Ele está dizendo: mulher, não é assim que nós cremos. Essa não é o nosso papel. Então essa mulher também me parece que é alguém que, junto com Jó, temia a Deus, sacrificava ao Senhor, que cuidava dos seus filhos. Só que nesse momento a cabeça está. E Jó vem e fala assim: mulher, volta para aquilo que nós somos. Nós não somos esse. Então, mas
Talvez você não está errado. Pode ser que talvez Satanás usou. Pode ser. Mas, sei lá, eu vou resguardar nesse sentido de que. Não, acho que Jó está corrigindo. Trazendo de volta. Eu fico com Calvino Agostinho, Tomás de Aquino falou que era isso aí. É a mesma coisa da Eu fico com Calvino, Tomás de Aquino, Não, mas agora, quando Olha, os três. cuidado com a interpretação legórica. Jó respondeu para aquela mulher, pastor, igualzinho quando as irmãs de Lázaro falaram para Jesus, se você tivesse falado de Lázaro, não teria corrido. Aí ele falou assim, não, isso aí não é para... É para glória. É para glória. Ele quis dizer isso para ela. Fala, querido. Você para amar no que Jó estava certo, ele teve sabedoria naquele momento, porque ele era temente a Deus e Deus já sabia disso. Então ele não ia cair neste momento. Só que ela, no meu modo de pensar, ela foi um instrumento, como houve outros instrumentos anteriores. Sim. Começou, um instrumento foi a morte dos filhos, instrumento foi a devastação da família dele, outro instrumento a saúde dele tirada, outro instrumento a mulher dele, porque o que ele tinha naquele momento já tinha perdido tudo. Sim. O que ele tinha naquele momento era só a mulher, um amparo que ele tinha. Aí, então foi outro instrumento de Satanás para derrubar Jó. Então, mas você vê, por exemplo, que lá no final ela está junto. Porque Mas ele isso teve é 10 filhos de novo. Esse Que a mulher tem que ser sofrimento. auxiliador do marido é em todos os momentos. Exatamente, eu acho que ela não. Eu estou dizendo, vocês podem estar certos. Não depois. Vocês podem estar certos, podem sim. Agora, ao seguir essa história, detalhe, que a Bíblia não fecha isso, mas ao seguir essa história, primeiro, você vê que Jó está mais, me parece que ele está mais corrigindo o caminho dela. E ela está com ele, no final ela vai estar lá com ele. Porque Então eu não história acredito termina que ela- dizendo que ele teve, Deus deu a ele de novo mais 10 filhos. 10 filhos de quem? Dessa mulher, É, porque ele não casou de novo. ela tomou um tropeção ali na hora, mas eu acho que ela não fez parte, porque agora a partir do capítulo 3 entra um outro ritmo da história, e eu acho que ela não fez parte desse ritmo. Quem vai pegar essa fase terrível de Jó agora são os amigos dele. Ela nem vai estar lá, assim, como alguém que está ali espizinhando. Mas pode ser, talvez ela foi usada mesmo, não dá para fechar. Assim como a gente. Agora eu gosto de olhar aqui e falar, gente, essa mulher sofreu pra caramba, ela teve muita Os teólogos coisa. defendem que ela, apesar desses comentários de Agostinho também, de Calvino, muitos teólogos defendem que ela, tipo assim, o Jó está passando a situação, ela que estava de fora assistindo tudo. Então a mente daquela mulher estava. Quem saberia que o hálito dela estava ruim, né? Que o hálito dele estava ruim. Não, a convivência, imagina só, ele dentro de casa preparando comida para ele, que ele teve que se alimentar. Ele se alimentou. Então ela está ali, ela cuidando, ela toda. Outra e serve de Deus, ela cai e cai com Pois é. Satanás que está tentando ela. Pode ser que ela tenha sido. Eu falo claramente que Satanás ele foi diretamente ali sobre a vida de Jó. Eu também acho que o ataque foi Jó. Dela, sobre a mulher dele em si, não tem nada dizendo que ele foi ali diretamente também, né? Mas não tem nada dizendo que não foi também, né? Então, isso que eu estou dizendo, pode ser que sim, talvez foi. Há muita coisa que fica no pode ser, na verdade, do livro de Jó. Porque Deus falou. Mas olhando esse contexto, ele podia fazer qualquer coisa desde quando ele não tirasse a vida de Jó. Então pode ser que ele usou vários instrumentos. Mas vamos manter pelo menos uma. Talvez pode ser que essa mulher não seja tão ruim, né? Mas quem sabe, né, meus irmãos? Mas olha só, deixa eu voltar Antes eu tenho uma pergunta. Sim. Se quando o casamento, a esposa se torna um só, no caso então, não trocaria na vida dela, mas trocaria na vida dele. Ah, tá. Eu já ouvi também isso. Mas eu acho que aí seria forçar demais, porque aí você está trazendo um contexto que nem de longe é propósito em Jó, sabe? Não existe esse propósito de família no livro de Jó. Eu estou importando muito um conceito ali para dentro. Não é isso, não. É porque o foco, o alvo era Jó mesmo. A figura aqui desse livro é ele. É lógico, a figura principal é Deus, né? Mas a figura do ataque é ele. Não tem esse contexto familiar, não. Mas obviamente ela só não teve as dores no corpo. Mas ela passou. Passou. Não, mas está falando que ela não morreu porque ela era um com Jó.
Acho que aí é trazer um conceito para dentro do texto, que não é o que ele. No entanto, no final, Deus não restituiu os filhos para ele, gente. Então, quer dizer que Deus tornou aquela decepção, sofrimento entre coisas e bênçãos. Vamos ver. E esse final. Esse final, cara, essa cena final. Deixa eu chegar lá. Essa cena final. Nossa, Pastor, eu tenho uma vizinha que perdeu o filho. E eu não esqueço disso nunca mais. Eu estava na casa da minha avó, ela morou em cima, assim, há anos lá. O filho dela morreu de acidente. Ela gritava no meu filho, aquela dor que a gente quase morre, né? Uma mãe gritando desse jeito. E até hoje, desde aquele dia até hoje, ela não crê mais. Não crê, né? Então é muito complicado essa coisa, porque a mulher, quando ela está passando esse tipo de coisa aí com o marido, o que for, o único que vai dar salvação para ela, cura, qualquer coisa, quem é Deus, ela vai blasfemar contra o único. Mas o caminho do sofrimento, eles são dois. Ou ele leva alguém. Isso que eu ia falar. Eu acho que nessa história de Jó aí, a mulher é o contraponto. Deus mostrou ali duas formas de sofrer. A forma do crente que não perde a confiança e a forma do crente que sim se abala, como todo qualquer pecador está sujeito a se abalar. Gente, mas vamos terminar aqui que nós demos o nosso horário. Mas olha, essa declaração que para mim é uma das mais poderosas de qualquer personagem bíblico, gente. O personagem Jó, ele me impressiona, eu já falei isso no primeiro. Ele me impressiona. Ele realmente mudou assim. Eu sempre falava que todos os personagens bíblicos têm problemas terríveis e tudo e tal, mas ouvir da boca do próprio Deus a integridade de Jó. E você vê esse homem falando aqui, olha, nós recebemos o bem, não receberíamos também o mal. E a própria palavra afirmar, ele não pecou nisso. Isso aqui, gente, é extraordinário. Isso aqui é uma afirmação que, assim, ele eleva a ideia de fé na soberania a um nível que poucos de nós realmente estamos dispostos, né? Mas para concluir aqui, qual é a relação de Deus com o mal? Meus irmãos, qual é a relação com o mal aqui? Não o maligno, o pecado em si, que Deus não é autor do pecado, a gente sabe disso. Mas qual é a relação com as circunstâncias más, né? Nós sabemos que Ele está no controle, meus irmãos, e que nada acontece sem que isso faça parte dos seus planos, né? Mas o que Jó está dizendo nesse trecho que nós lemos aqui? Seja qual for a resposta para o problema da dor e do mal no mundo, é absolutamente necessário que nossas vidas sejam vividas na absoluta certeza de que nada está fora do controle de Deus. Seja nossos dias bons e nossos dias ruins. As coisas boas acontecem e as coisas más que acontecem. O que sabemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é nisso que nós descansamos. É nessa certeza. Ainda ontem eu falando com o Vitor, não queria pôr o soro, né? O Vitor passou muito mal ontem. Ele ia pôr o soro no hospital. Ele falou, pai, vai doer. Aí vem Jó na cabeça. Falei, oh, meu filho, às vezes aquilo que é bom dói. Aquilo que faz bem, às vezes dói. O bem, às vezes dói. E a gente precisa aprender a conviver com isso. A melhor resposta para o problema do mal é a soberania de um Deus amoroso. Um Deus que não se mistura com o mal, que faz tudo segundo os seus propósitos, que são muito maiores do que nós podemos entender, inclusive se valendo das causas secundárias que nem sempre são agradáveis ao nosso ver. Tudo isso para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, né, meus irmãos? É assim que a vida funciona, é assim que a gente tem que viver. Então, Paulo falou assim, algumas coisas cooperam para o bem, né? Todas. Vamos ficar de pé então, meus irmãos, vamos encerrar, que nós já passamos. Depois a gente pode conversar no particular aí sobre outras circunstâncias.